Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco e a temática de hoje é falar sobre um projeto de extensão institucional que tem amor até no nome. O nome do projeto é Amada. Ele teve início em 2017 com uma proposta multiprofissional para trazer atenção a mães de crianças com desenvolvimento atípico. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância desse projeto institucionalmente, principalmente relacionado à curricularização da extensão e também ao mestrado profissional em saúde materno-infantil, falar do impacto e da importância para as mães deste suporte, deste apoio, e também para os acadêmicos de graduação dos diferentes cursos envolvidos. Nós temos aqui, então, a presença da professora Luciane Ismea, que é psicóloga, e também de acadêmicas que estão envolvidas no projeto, acadêmicas do curso de odontologia e da terapia ocupacional. Luciane, para a gente começar a falar sobre o projeto e a importância, como psicóloga, qual é, para as mães, essa importância desse projeto? Bem, eu penso que a maternidade, nesse contexto, é uma maternidade bastante exigente. É uma maternidade que se inicia de uma forma complexa quando essa mãe, então, tem um diagnóstico de que esse filho terá um desenvolvimento atípico. Dessa forma, é necessário que exista uma reorganização de vida para poder ajustar as necessidades daquela criança. E isso envolve ajustes emocionais, envolve ajustes econômicos na família, a questão do cuidado. Muitas vezes é uma criança que ela precisa de vários cuidados de terapias. Então essas mães se reorganizam e em geral é a mãe, né? A gente diz por que o projeto vem atender as mães, porque é a mãe que geralmente fica responsável por essa parte, né? De levar na terapia, de buscar da terapia. Isso acaba sobrecarregando essa mulher que, por vezes, tem outros filhos também e precisa dar atenção a outros filhos, bem como é necessário que alguém sirva de provedor para organizar esse sistema familiar. E é muito comum que o pai, então, funcione como provedor dessas necessidades e a mãe, ela recaia mais a questão do cuidado cotidiano da criança. E em decorrência disso, essas mães acabam super investindo nesse cuidado até por uma reparação de uma culpa, né? Pelo diagnóstico, que por uma questão de gênero na nossa sociedade também fica muito centrado na mulher, né? Quando algo não vai bem na gestação ou quando ocorre um diagnóstico que impacta, por exemplo, uma síndrome de Down ou outro diagnóstico, a mãe se sente muito diretamente envolvida e nessa busca de reparar essa dificuldade, ela se entrega 100% a esse cuidado. E muitas vezes aí, em decorrência, tem o adoecimento psíquico, né, Paty? Porque há pouco cuidado em relação a ela mesma, né? Os cuidados são para a criança e acaba que muitas vezes a gente vai fazer um estudo mais apurado e vai ver um elevado índice de depressão, de ansiedade nessas mães, dificuldades para dormir, né? Sintomas que são uma evidência da sobrecarga que elas estão vivenciando. Quando nós resolvemos escrever esse projeto, né, a gente veio suprindo as demandas tanto do mestrado quanto da graduação, mas uma das coisas que me incentivou e me inspirou a escrevê-lo, juntamente com vocês, é um texto que eu li há muitos anos atrás, quando eu escrevi minha tese de doutorado, que se chamava assim, Bem-vindo à Holanda, né? O Bem-vindo à Holanda, na verdade, a mãe, ela conta que ter um filho é como fazer uma viagem, mas tu te prepara para uma viagem muito bonita, perfeita, com as malas perfeitas, o lugar perfeito. E quando tu estás diante de um diagnóstico
de algum desenvolvimento atípico, e no caso era a síndrome de Down, do relato dessa mãe, essa viagem teve um outro rumo e ela mudou. E ao invés de se preparar para ir para a Itália, por exemplo, ela se preparou para ir para a Holanda. E bem-vinda à Holanda, né? Porque ela também é bonita, ela também tem lugares bonitos e ela também tem uma descoberta e uma vivência diferente, mas tão linda quanto. É só a gente saber olhar e interpretar. Então, para a mãe, eu acredito que a parte inicial, e é por isso que a gente focou na mãe em especial, é claro que no início a criança também seria o nosso foco, porém nós começamos a perceber que nesse cotidiano todo que vivemos e nessa história de vida que essa mãe está inserida, ela precisava do olhar e do apoio, né? Por isso que o grupo de professores e alunos se engajou nessa proposta de acolher, né? De acolhimento, de esclarecimento nas diferentes áreas da saúde, né? Com base dessa informação. Paty, é importante, o texto Bem-vindo à Holanda, ele refere a algo interessante, que é que essa mãe se preparou lendo todos os guias turísticos da Itália. Ela não leu nada sobre a Holanda. Nada. Então ela chega lá sem saber o que ela vai ver e como ela vai visitar, porque ela estava absolutamente preparada para aterrissar na Itália. E essa é uma analogia muito importante, né? A gente se prepara para aterrissar no campo de um bebê com desenvolvimento típico. E de repente tu tem que aprender, né, a ser mãe de uma criança que tem outras necessidades. E isso também requer informações que o Amada se propõe a partir dessa integração multidisciplinar. Né? Inicialmente os encontros, e em 2018, até para que o público todo possa também entender e saber como funcionam os encontros, em 2018 nós fizemos os encontros dentro da instituição, da UFN, convidando e fazendo a divulgação para toda a comunidade, para quem tivesse interesse. E as mães também traziam os seus filhos, eram aqui no segundo andar do prédio 17. Com o passar do tempo, a gente começou a perceber que a criança estando presente, ela também dispersava a atenção da mãe para aquele olhar que a gente queria mais específico para ela. Então começamos a fazer as dinâmicas no LEP, ali no primeiro, no subsolo, né? No setor da fisioterapia, onde enquanto essas crianças estavam em atendimento e estavam fazendo as suas atividades dentro da instituição, as mães, então, que vinham para acompanhá-las, já fariam toda uma atividade proposta por grupos de diferentes áreas em cada dia que elas estavam aqui. Esse ano, 2019, mudamos um pouco a proposta. Tudo em função das necessidades e nas avaliações que a gente faz do projeto. Então, em 2019, nós resolvemos dividir em 2 grupos. Um vai para Francisco Lisboa, né, que tem toda uma demanda também e de necessidades, e as mães também vão lá fazer o tratamento dos filhos, o acolhimento, então nós estamos presentes lá. E a outra parte do grupo ficou aqui dentro da instituição, recebendo essas mães, continuando a receber ali no LEP, né, no núcleo de práticas da fisioterapia, do curso de fisioterapia, fazendo dinâmicas com elas também. Então foi uma proposta que a gente percebe que o projeto ele é bem dinâmico e ele está aberto a adequações, né? E nós estamos então buscando cada vez melhorá-lo mais, né? Para quem não sabe, o Francisco Lisboa, então, é um espaço de atendimento clínico a crianças, né, com desenvolvimento atípico, e também um espaço de convivência de adolescentes e adultos com desenvolvimento atípico. Então, o projeto ele está mais centrado na parte clínica do Francisco Lisboa, que são crianças que não frequentam lá como escola, mas vão lá em busca do atendimento da fisioterapia, da psicologia, da TO. Então, é nesse espaço que a gente está tentando, então, desenvolver o Amada esse ano, né? Já tivemos o primeiro grupo lá. E da experiência do ano passado, eu acho que a Júlia pode contar um pouquinho, né? E depois a Vitória, como é que foi trabalhar no Amada? Como é que foi a experiência a partir da perspectiva da odontologia, né? Trabalhar no Amada?
Então, eu que sou da odontologia e tanto minhas colegas que participaram, a gente achou muito interessante esse trabalho multidisciplinar, porque a gente pôde ter contato, então, com o pessoal da psicologia, nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, né? Então, a gente pôde voltar a atenção, fazer atividades de promoção de saúde para as mães e poder integrar todas essas disciplinas, que para nós, às vezes, que a gente só foca na odonto, né, na psicologia, ouvir também das outras colegas, das outras professoras, junto com as mães, é muito importante para nós, porque a gente acabou tendo o nosso momento também de aprendizagem e agregando valor no grupo em si, para poder dar continuidade, então, às propostas de promoção à saúde para as mães. E esse momento que elas têm ali é muito importante, né? É uma atenção voltada a elas, então não é aos filhos, não são os filhos, mas sim a elas que precisam desse momento de acolhimento, como vocês falaram também, né? Então, as atividades que a gente tem proposto, vocês podem me ajudar a relembrar tudo que nós já fizemos com elas, mas desde momentos de relaxamento, né? Nós temos ainda a questão de promover o dia da beleza, massagem, conversas em grupo, partilhar as suas vivências, as suas angústias, o que está fazendo você se sentir um pouco, né, inseguro ou está precisando de ajuda. Elas têm muito a necessidade de falar, né? E tem muita necessidade. Muitas vezes a gente trazia alguma atividade para elas e a gente acabava mudando assim no meio o foco por essa necessidade que elas têm de estar ali falando, de nos trazer o que vem acontecendo. Era bem interessante. Elas compartilham conosco toda a realidade delas. E elas também vê que não é só elas que passam por aquilo, que tem outras mães ali que no olharam meio. no grupo e vê que existem realidades que são semelhantes, não iguais, né? A gente fez também a dinâmica do fuxico, em que elas puderam produzir, né, e aprender a fazer elementos que elas podem até usar para usar como uma forma de renda, quem sabe, né? No dia do fuxico, diferenciar. elas também gostaram muito, né? Já ficava pensando, vou fazer para minha filha. E elas até queriam um curso avançado para aprender melhor, e aquilo relaxou, e tu vê que a mãe estava ali no momento que era dela, para ela. O seu filho está em atendimento, está fazendo a sua atividade, e ela tem que desconectar, desligar, e aquele momento fazer então a sua organização pessoal, se permitir estar ali, né? E elas podem também, qualquer dúvida, né, sobre odontologia, nutrição, a gente sempre acaba trazendo algum conhecimento para elas, né? Alguma coisa que elas têm dúvida, por exemplo, semestre passado a gente fez orientação da higiene bucal com as mães. Então nós entregamos panfletos, conversamos sobre a higiene bucal. E nossa, foi muito bom, uma experiência muito bacana, porque elas traziam perguntas e a gente tinha como responder e levar esse conhecimento, nós mostramos passo a passo, dicas da higiene bucal, enfim, o que o nosso curso da odontologia pôde contribuir. Mas né? o que eu acho bem importante também, Lu, acho que a gente pode complementar, é que o acadêmico, e nós muitas vezes, em algumas disciplinas, por exemplo, falo especificamente na odontologia, nós temos pacientes com necessidades especiais, disciplinas voltadas para essa atenção. Porém, a gente sempre se programa, né, fazer uma analogia em relação ao paciente que é dito normal, né, uma orientação, uma palestra. E às vezes a gente, nesses momentos eu percebo que vocês precisam se adequar enquanto graduandos, né? E nós também, para falar a linguagem mais acessível e dentro daquela vivência deles. E para vocês isso é um exercício muito importante, né? Por isso que tá sendo muito importante a gente poder ter essa oportunidade, né? De conviver com crianças, né? Com desenvolvimento atípico, com as mães das crianças, porque a gente também tem que saber como lidar com as mães, porque elas precisam realmente dessa atenção especial, e também poder compartilhar com os outros cursos as nossas experiências. Às vezes o outro curso tem uma experiência que a gente não teve, e a gente vai relatando e aprendendo em conjunto.
Cada curso... Muitas vezes a gente acaba tendo uma percepção da TO e aí a gente não vê o lado do colega e com isso a gente consegue ir tendo uma noção dos outros cursos, a gente vai se ajudando, né, tendo essa visão mais ampla. E a terapia ocupacional tem muito a nos trazer de contribuições em relação a isso, porque o curso de terapia ocupacional trabalha toda a adaptação, né? Toda a questão do meio e como que pode viver melhor em função das suas necessidades. Eu acho que vocês têm contribuído muito. Como tem sido isso para vocês também? A gente consegue ver muito que o padrão de vida dessas mães muda muito, né? A princípio, no momento que elas, desde o diagnóstico, crescer com essa criança e tudo, e acaba que elas têm a quebra do cotidiano delas. Elas não fazem mais o que elas faziam antes, elas não conseguem mais se cuidar. E aí a gente tenta trabalhar muito disso, delas ter um momento para si, que elas também precisam de atenção, não é só o filho. Claro, o filho com certeza precisa, mas elas também têm que se cuidar. Pra gente cuidar de outra pessoa, a gente precisa estar bem, né? Isso é então, fundamental. Isso é fundamental, né? E aí acaba que a gente consegue... Está sendo muito produtivo para nós a TO estar inserido dentro desse projeto. Por causa disso, a gente está vivenciando bastante a visão dos pais ali, como eles passam as dificuldades. Às vezes as mães trazem relato de que a gente passa a semana inteira cansado, mas aí a gente chega no dia, tem as gurias ali para a gente poder conversar, dar uma relaxada, mudar um pouco o foco. E o curso de psicologia tem somado positivamente em todos os encontros, né? A gente sempre fala isso para a professora Luciane, para as acadêmicas que fazem parte também, que o suporte deles é diário. É todos os encontros, né? Porque às vezes é uma mãe especial que precisa de um apoio, de uma palavra, às vezes é o grupo todo e como nós comentamos, a dinâmica é preparada e muitas vezes a gente tem que mudar o foco, porque naquele dia aquela necessidade é mais importante, né? E assim, poder fazer essa escuta de uma forma flexível, que a gente conduza o grupo a partir da necessidade que é mais emergente naquele momento, é importante. Como a Victoria traz, assim, tem mães que têm uma caminhada muito solitária, então a necessidade de falar é muito intensa e muitas vezes se evita de falar com um familiar por questões da relação interpessoal do sistema familiar. Então é num espaço mais acolhedor e ao mesmo tempo profissional, não familiar, que as mães vão se sentir mais à vontade para trazer as suas questões, os seus sentimentos, né? Vão poder partilhar disso e também ouvir de outras mães até sugestões, dicas, que muitas vezes não partem de nós profissionais, mas partem de outras mães que já vivenciaram aquele momento e que usaram uma estratégia que deu certo, né? Então elas se dão dicas. A interação entre elas é muito bacana. Né? É um grupo assim que tem um funcionamento dinâmico bastante autônomo, porque elas, né, trocam experiências e isso funciona como ajuda recíproca. Com certeza. Então, eu acho que a possibilidade de integrar essas disciplinas todas é muito importante e é um aprendizado que a gente também vai desenvolvendo e aprimorando, né? Eu acho importante colocar assim que o AMADA ele também surge da ideia do mestrado profissional em saúde materno-infantil, né, Paty, que nós estamos locadas como docentes do mestrado. Então a prevenção de saúde, né, também saúde mental e, enfim, a saúde de uma forma geral dessas mães, elas desencadeiam em saúde para as crianças, né? Porque uma mãe que está melhor, que está se sentindo melhor, ela cuida com mais qualidade, ela cuida de uma forma mais leve, então influencia no cuidado que a criança está recebendo. Com certeza. Vamos deixar o recado em relação aos horários, os dias de funcionamento. Vocês podem falar para nós, meninas. Também. Quem tiver interesse em participar, está convidado. E nós vamos fazer muita questão de recebê-los, né? Quais os dias de funcionamento? A gente está trabalhando, então, nas terças-feiras, às 13h30, no LEP da Físio.
e ocorre simultaneamente lá no Francisco Lisboa, no mesmo horário também, às 13h30. Geralmente o encontro tem duração de 1 hora, isso é importante, né? As mães estarem também sabendo dessa informação, até para ter a sua programação. Quero deixar O encontro é completamente aberto, mesmo que a mãe ela não esteja aqui para receber um atendimento, ela pode vir para o grupo, né? Especificamente para o grupo, como lá no Francisco Lisboa, pode chegar, participar do grupo, né? Sem ter uma relação. Não é um compromisso assim semanal, né? No pode sentido vir que quando puder. sinta-se à vontade, né? A gente já recebeu mães que também os filhos não estavam em atendimento ali no LEP, mas que elas vêm também, a gente aceita pessoas de fora, não precisa exatamente estar em atendimento ali, né? Então é isso. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Saúde em Foco. Eu quero agradecer a presença de todas vocês aqui hoje nesse bate-papo em relação ao projeto Amada. E se você quiser rever o programa, é só acessar o canal do YouTube, o FN TV. Obrigada pela participação. Tchau!